Quão forte é um urso polar em comparação com outros ursos? Os ursos polares são os incontestáveis reis do Ártico e alguns dos animais mais perigosos do planeta. Mas quão fortes são eles em comparação com outros ursos? Bem, no vídeo de hoje, vamos aprofundar-nos na incrível força dos ursos polares e compará-los com seus parentes mais próximos. Vamos examinar a força de mordida deles, o tamanho, a velocidade e as técnicas de caça para determinar quão poderosos esses gigantes do Ártico realmente são. Então, sem mais delongas, vamos começar. Número 1. Urso Kodiak. Primeiro, vamos verificar quão forte é o urso polar em comparação com o urso Kodiak, certo? O tamanho é, na verdade, uma das diferenças mais proeminentes entre o urso polar e o urso Kodiak. Os machos adultos do urso Kodiak podem atingir pesos superiores a 771 kg. Em comparação, o urso polar é ligeiramente menor em média. O habitat desempenha um papel crucial na formação das características desses ursos. O urso Kodiak habita as densas florestas e prados alpinos do arquipélago de Kodiak. Esse ambiente exige diferentes adaptações, como garras afiadas para escalar e cavar, assim como membros fortes para navegar por terrenos acidentados. Os ursos polares possuem garras adaptadas à vida no gelo marinho. Suas garras são relativamente mais curtas e robustas em comparação com as de algumas outras espécies de ursos. Essas garras são bem adequadas para agarrar as superfícies escorregadias do gelo e são cruciais para proporcionar tração ao caminhar, correr ou caçar no gelo marinho. As garras mais curtas também são vantajosas ao nadar, reduzindo a resistência na água. Em contraste, os ursos Kodiak, que habitam um ambiente mais terrestre, incluindo florestas densas e terrenos variados, possuem garras mais longas e curvas. O comprimento e a curvatura das garras também auxiliam na aderência e no rasgamento da casca de árvores para acessar insetos ou capturar peixes em rios. Em resumo, embora o urso Kodiak possa ser maior em tamanho, a agressividade incomparável e as garras afiadas do urso polar permitem que ele mantenha seu título como o urso mais letal. Número 2. Urso negro americano. O próximo concorrente é o urso negro americano. Eles podem ser encontrados em vários ecossistemas, incluindo florestas, pântanos e regiões montanhosas, abrangendo a América do Norte, do Canadá ao México. Logo de cara, em termos de tamanho, o urso polar se destaca como a espécie de urso maior. O urso negro americano é geralmente menor, com machos adultos variando de 68 a 272 kg e um comprimento de cerca de 1,5 a 1,8 metros. Para ter uma ideia, seriam necessários cerca de 5 ursos negros para igualar o peso de um urso polar. Mas tamanho não é tudo. Talvez eles possam ter vantagem na questão da mandíbula. Bem, a força de mordida do urso negro americano é novamente menor, variando de apenas 300 a 700 psi. Isso ocorre porque sua dieta onívora, que inclui frutas, nozes e insetos, não exige o mesmo nível de força na mandíbula que a do urso polar. No entanto, o que o urso negro é melhor em fazer é velocidade e agilidade. O urso negro americano pode atingir velocidades de até 56 km por hora ao correr. Embora os ursos negros sejam conhecidos por serem caçadores oportunistas, geralmente eles dependem menos de táticas de emboscada do que os ursos polares. Além disso, os ursos negros americanos são geralmente menos agressivos que os ursos polares e podem ser mais adaptáveis em termos de sua estrutura social, com algumas populações sendo mais solitárias e outras mais sociais. Número 3. Urso de face curta. Vamos mudar um pouco as coisas. Vamos comparar o urso polar moderno com o extinto urso de face curta e ver se o descendente é tão poderoso quanto o ancestral. Primeiramente, em termos de força de mordida, o urso de face curta realmente tinha uma vantagem significativa. Com uma força de mordida estimada em cerca de 1.500 psi, ultrapassou a força de mordida do urso polar
de 1.200 psi. Acredita-se que o urso de face curta tenha sido um carnívoro com uma dieta onívora, o que significa que consumiria tanto matéria animal quanto vegetal. Seu tamanho grande e estrutura poderosa sugerem uma preferência por presas substanciais, potencialmente incluindo grandes herbívoros como bisões, cavalos e até mamutes. Em termos de tamanho, o urso de face curta era notavelmente maior que o urso polar. Ao ficar em suas pernas traseiras, o urso de face curta podia atingir alturas de até 3,7 metros, em comparação com a altura máxima do urso polar de cerca de 3 metros. A velocidade é um fator crucial na dinâmica de caça desses ursos. O urso de face curta ostenta uma mordida formidável, enfatizando sua habilidade como predador do Pleistoceno. No entanto, as adaptações do urso polar ao ambiente ártico, incluindo suas habilidades especializadas de natação, também destacam suas forças únicas. O fator decisivo para determinar a superioridade entre o urso polar e o urso de face curta reside significativamente no contexto de seus encontros, especificamente em relação aos seus habitats ou territórios nativos respectivos. Em resumo, o urso polar é verdadeiramente uma besta entre os mamíferos. Em termos das 8 espécies de ursos existentes, o urso polar é claramente o mais forte e mais agressivo na natureza. Número 4. Urso pardo. Nosso último concorrente é o urso pardo. Será que ele consegue competir com o urso polar? Vamos descobrir. Primeiramente, a força de mordida desses ursos reflete suas preferências alimentares e nichos ecológicos. Embora ambos possuam mandíbulas poderosas, a mordida do urso polar é adaptada para capturar e consumir sua presa principal. O urso polar tem uma forte força de mordida de 1.200 psi, auxiliada por dentes afiados e cônicos, permitindo que ele quebre a grossa camada de gordura e a pele resistente de mamíferos marinhos. Por outro lado, o urso pardo, que tem uma dieta mais onívora, depende de uma força de mordida robusta para processar uma variedade de alimentos, incluindo matéria vegetal, peixes e pequenos a grandes mamíferos. Por isso, a força de mordida do urso pardo fica em torno de 1.160 psi, o que é um segundo lugar próximo ao urso polar. Em termos de tamanho, o urso polar é geralmente maior que o urso pardo. Machos adultos de urso polar podem pesar entre 400 e 725 kg e medir cerca de 3 metros de altura. Os ursos pardos, embora impressionantes em tamanho, são comparativamente menores, com machos adultos pesando no máximo 550 kg e medindo cerca de 2,7 metros de altura. Em relação à velocidade, ambos os ursos são surpreendentemente ágeis, apesar de suas estruturas massivas. No entanto, o corpo aerodinâmico do urso polar e membros grandes e poderosos são especialmente adaptados para um movimento eficiente sobre o gelo marinho. Se você tiver algum comentário ou pergunta, sinta-se à vontade para deixá-los abaixo. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações para ficar atualizado sobre vídeos como este. Até a próxima!